aparecem normalmente em toda a prova que vocês não podem errar de jeito nenhum. Então, vamos lá, gente. Esse primeiro exercício falava um pouquinho de notação científica, né? A primeira coisa que eu sempre falo pra vocês é de começar a ler esse comandinho da questão aqui. Então, por exemplo, ó, em notação científica, aqui já tá te dando, ó, o que você vai precisar fazer. Você nem leu o exercício inteiro, mas você já sabe que ele vai querer algo em notação científica, né? O diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. E aí a gente pode ler o textinho só pra gente entender, mas assim, não precisaria, né? Na verdade eu nem vou ler, gente. Isso daqui, ó, em cima é só uma contextualização. Você sabe que você quer passar para notação científica o diâmetro do vírus. E aí ele diz aqui, ó, o vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Então você quer passar esse número aqui, 0,00011, para notação científica. Tudo bem? Vocês lembram que a notação científica, gente? Notação científica a gente precisa, né, encontrar um número que esteja entre 1, e pode ser igual a 1, e entre 10. Tudo bem? E aí a gente pega a nossa vírgulazinha e passa ela para o lado. Então, vamos ver aonde a gente consegue encontrar esse número, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Se eu colocar a vírgula aqui, eu vou encontrar, né, 1,1 multiplicando por uma potência de base 10 elevada, gente, a quantidade de casas que eu andei. Mas aqui vocês têm que tomar cuidado porque a gente, né, fala que a gente foi para a direita, só que a gente tem um número decimal, um número muito pequenininho, e a gente quer, entre aspas, aumentar esse número, né? Então, de 0,00011, a gente chegou em 1,1. Por isso, a gente tem que lembrar do sinal negativo, não esqueçam, tudo bem? Menos 4. Então, 1,1 vezes 10 elevados a menos 4. Alternativa D de dado. E aí, gostaram dessa? Acharam fácil? Acharam difícil? Hoje não tem muita gente. Desistiram de mim. Eu acho que é o formato da live que talvez não chame muita atenção, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Essa questão também é uma questão que aparece bastante, gente, porque a interpretação de gráfico é muito comum no Enem. E sempre aparece, então com certeza esse ano vai aparecer uma questão parecida de interpretação de gráfico mesmo, de você conseguir analisar tudo que o gráfico tá falando e fazer as coisas a partir daí, tá? Ó, de novo a minha diquinha é o quê? Começar lendo esse comando da questão aqui. Então, qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Então, a gente não leu o exercício, mas ele já quer alguma atividade que tem o maior consumo, ó, de quilocalorias por minuto. Tudo bem? Então, vamos ler o textinho para a gente entender o que está acontecendo aqui, né? Os exercícios físicos são recomendados para o bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico estão registrados valores calóricos em quilocalorias, gastos em 5 diferentes atividades físicas, em função do tempo dedicado às atividades contando em minuto. Então, aqui a gente tem um gráfico, ó, e se a gente for analisar o gráfico, gente, a gente tem aqui, ó, essa parte que seria o nosso eixo Y, né, são as nossas quilocalorias, tá dizendo aqui embaixo. E aqui o nosso eixo X, seria, ó, tempo que tá em minuto. É justamente o que a gente quer, né, gente? Quilocaloria por minuto. E aqui eu precisaria testar as minhas atividades para poder ver qual é aquela que tem o maior consumo, tudo bem? Então, vamos lá, se a gente olha a nossa primeira atividade aqui, ela consome, né, 20 quilocalorias em 10 minutos. E assim eu faço, gente, ó, vamos lá, colocar de laranja, seria 20 sobre 10, 20 calorias por minuto. Então, isso daria o quê? 2 quilocalorias por minuto. Eu vou escrever aqui, mas nas outras eu não vou escrever, tá, gente? Por minuto. E por aí vai. Só que aqui são continhas bem rápidas, tá, gente? Não levaria muito tempo você fazer elas. Ó, do 2, vamos olhar aqui. Seria 100 quilocalorias por 15 minutos. Isso daqui, gente, vai dar aproximadamente
6,6, né? 6,6. Opa, então aqui eu já consegui até eliminar a primeira, né? Porque a primeira já é menor, então a letra A já não poderia ser, porque a gente já encontrou um valor maior que ela, né? Mas vamos continuar aqui, ó. Para terceira agora. Seria o quê? Isso aqui eu só tô olhando o gráfico, hein, gente? Não estou fazendo nada além do que o gráfico tá me dizendo, ó. Aqui, ó. Aqui, gente, eu tô com um programinha novo, então se eu demorar para escrever, é por isso. Tá? Então, ó, o 3 a gente tá olhando aqui, ó, 120 quilocalorias por 20 minutos. Aqui eu consigo simplificar, ó, facinho. 12 dividido por 2 dá 6, tá? 6 quilocalorias por minuto. A 4, vamos ver a atividade 4, seria 100 dividido por 25, que dá 4. Tudo bem? E por último, vamos fazer a 5 aqui do ladinho, que eu não coloquei um espaço para baixo. Seria o quê? 80 sobre 30 aqui, que daria aproximadamente 2,6, tá? Então, se eu for olhar esses resultados, eu já percebo que o maior consumo de quilocalorias por minuto é a alternativa B, né? B de bola, porque a minha atividade 2 rendeu mais quilocalorias, tudo bem? 6,6. Então, a alternativa B de boa sorte. Tudo bem? Dá para resolver esse exercício de outra forma, gente, ó. Assim, já era de se esperar, na verdade, que seria uma dessas alternativas, né, entre a 1 e a 3. Porque, ó, se eu fizer aqui uma reta, aqui, ó, tá vendo que... Calma, opa, deixa eu clicar aqui. Tá vendo que as que estão realmente mais distantes das nossas retas, em tamanho, é a 3 aqui, ó, e a 2. E pelas nossas continhas, realmente, a atividade 3 e 2 foram aquelas que deram maior, né? Então, se você tivesse essa ideia do gráfico também, você nem precisaria fazer a continha de todas. Você só faria da 2 e da 3. Tudo bem? Mas essa era tranquilinha, né, gente? Se você precisasse fazer as contas de todas, eram continhas que você resolvia de cabeça. Nada muito complexo aí pra vocês, tá? Bora pra próxima? O que acharam dessa? Acharam difícil? Acharam fácil? O que vocês acharam? Gente, depois vocês me contem também sobre esse formato de live, que eu já fiz deitado, não era o que eu gostaria, mas era como eu tô com um computador novo, foi a única coisa que eu consegui fazer pra aparecer aqui hoje, tá bom? Vamos pra próxima, então? Mandem um ok aí no chat. E agora que eu vi que minha fotinha ficou em cima de uma resolução ali, mas tudo bem. Vamos pra próxima? E depois vocês falam, vocês preferem a live quando ela é em pé ou quando ela é deitada assim? O que vocês preferem? Bom, vendo o que vocês falam aí depois. Esse exercício, gente, quando você bate o olho, ele tem uma ideia tipo, putz, vou ter que resolver meu Deus, matriz é muito difícil. Mas não é, gente, tá? Esse exercício era mais você entender o que ele tá pedindo, porque ele tava te dando a solução do próprio exercício. E, gente, eu vendo vocês no chat que vocês preferem em pé, pode deixar, então, nas próximas lives eu tento providenciar a live em pé. Mas eu acho que dá pra vocês virarem o celular, tá? Então, se vocês virarem o celular, vocês vão conseguir ver bonitinho. Mas eu tento melhorar pra próxima, tá? Então, vamos lá, gente. A minha dica que eu sempre falo é começar lendo o comando da questão aqui embaixo. Então, ó, o teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na... Então, eu não li a questão inteira ainda, mas eu sei que ele quer uma quantidade maior de acertos de algum teste que provavelmente o exercício está nos falando, né? Então, vamos lá. O professor aplica durante os 5 dias úteis da semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Então, a gente tem uma matriz com os resultados de cada teste. E aí, ele diz pra gente, ele tá dando pra gente o que essa matriz significa, tá? Nessa matriz, os elementos das telas das linhas 1 a 5 representam a quantidade de questões acertadas pelos alunos Ana, Beatriz, Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Tudo bem? Então, nas linhas, ó, representa a quantidade que cada um acertou. Então, vou colocar as iniciais aqui,
Ana, Bruno, Carlos, Denis e Eric, tá? E fala que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana. Então, ó, que a gente tem... eu vou colocar as siglas dos dias da semana, né? Que seria, né? Calma. Aqui. Segunda, terça, quarta. Aqui eu vou colocar quinta com o I e sexta. Tudo bem? E aí ele fala, né? Em que o teste foram aplicados. E ele tá perguntando o teste que apresentou maior quantidade de acertos. E aqui, gente, o que a gente precisaria fazer? A gente precisa somar as nossas coluninhas, porque a gente quer saber em qual dia da semana mais acertos tivemos. Então é isso. A matriz aqui tá só para realmente simplificar a contagem de acertos. Não tem nada muito elaborado de matriz. Então a gente só somar. Então, por exemplo, ó, segunda, a gente vai somando todos os acertos, tá? Então, 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 2, 11. Tudo bem? Aqui, 8, 10. Tô somando de cabeça, tá, gente? Isso daqui era facinho somar, ó. 4 com 4, 8, mais 2, 10. 4 com 4, 8, mais 2, 10. A mesma coisa. E aqui também, ó. 4 com 4, 8, com mais 2, 10. Então, todos os dias, menos segunda, tiveram 10 acertos. E só segunda teve 11 acertos, que foi a maior quantidade, né? Então, ó, segunda a gente teve 11 acertos, tá? Então, a maior quantidade de acertos foi segunda-feira, alternativa A de acertos, né? Ok, gente? Acharam fácil essa, mais ou menos? E, pessoal, eu sei que a live ficou meio ruim hoje, mas eu tenho quase certeza que no TikTok dá pra virar a tela da live. Talvez, tipo, no cantinho da tela onde tá a minha imagem, tem um negocinho que você clica que ele, tipo, aumenta e vai de lado, né? Quase certeza. Mas se não, eu vou tentar me organizar pra fazer a live em pé de novo nas próximas lives, tudo bem? Fiquem tranquilos. Só hoje que teve que ser assim, porque era o único jeito de eu fazer live pra vocês hoje, porque meu computador tava meio quebrado, tá bom? Mas depois também, se vocês não estão conseguindo enxergar muito bem, eu vou salvar a live e posto lá no meu canal no YouTube, que chama A Menina da Matemática. E aí vocês conseguem ver melhor. Mas o pessoal falou que tá dando pra virar, tá, gente? Então, quem não tá conseguindo, tenta fazer um jeito aí pra conseguir virar a página, tá? Então, bora pra próxima? Então, pra quem tá chegando agora, gente, realmente essas são questões que caíram nas últimas provas do Enem. Na verdade, essas questões foi um compilado que eu peguei do Enem 2019. De questões que sempre aparecem, têm o costume de aparecer e que são muito importantes para vocês não errarem, porque elas são normalmente consideradas questões fáceis. E lembra daquela regrinha, até postei um vídeo, né? Não erre as questões fáceis. Claro que, se possível, não erre nenhuma questão, né, gente? Mas assim, a gente sabe como funciona a prova do Enem, então, de preferência, vocês não errem as questões mais simples, tá? Então, bora lá! Gente, essa questão aqui é um exemplo de questão que aparece em toda a prova do Enem. Com certeza esse ano também vai aparecer. Que é tipo sombra, que é você pegar um objeto e ver como ele fica, ou que parte do objeto está faltando. Sempre aparece uma questão nesse estilo para eles entenderem a sua percepção de... Não tire aquela lógica, mas a sua percepção sobre uma imagem em 3D, sobre completar uma imagem. Então, são questões que muito... Tipo, sempre aparecem algo do tipo. Vocês vão ver quando vocês fizeram a prova. Espero que apareça, né? Mas brincadeira, todo ano aparece algo relacionado à sombra, algo relacionado a complete a imagem. Então, fiquem atentos a essas questões, tá? Então, ó, se a gente começa lendo até a pergunta aqui embaixo, ele diz, né? A sombra projetada no solo é... Então, gente, eu nem preciso ler todos esses textos, vocês concordam comigo? Porque eu sei que ele quer a sombra projetada no solo. Então, na hora da prova, que eu tenho 90 questões para resolver, eu posso me safar e pular esse texto, porque eu já li a pergunta, eu sei que ele quer a sombra projetada. E se você bate o olho nas alternativas, você percebe que realmente só vê a sombra projetada dessa palavra, né, que está representada aqui. Não precisa ler o texto,
tá? Que fala sobre o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, PINE, tudo bem? Então, gente, vamos pensar, ó, aqui a gente tem um P, e vocês concordam comigo que ele fala, né, que ao meio-dia, essa parte aqui, na verdade, era importante também, ó, gente, que fala, né, ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam a escultura projetam ortogonalmente sua sombra sobre o solo. Então, aqui quer dizer que ao meio-dia, o sol estaria no meio, né, então seria literalmente ortogonal ao solo que ele tá, então seria uma luz vindo totalmente de cima, tá? Então, vamos lá, ó, o P, ele é uma letra maiorzinha aqui do lado, concordam comigo? Então, se eu tivesse uma sombra batendo bem em cima do P, ó, ela vai ter uma sombra mais ou menos assim, né? Concordam comigo? Batendo o P aí pra baixo, né? Aqui, tá? O I é a mesma coisa, gente, só que o I, ele é menorzinho que o P, né? Ele é menorzinho, então automaticamente ele teria uma sombra um pouquinho menor, dando um espacinho, porque as letras aí estão meio espaçadas, né? Ó, o N, eu vou até trocar de letra pra ficar mais fácil de vocês verem. Pera, ó, o I é menorzinho aqui. Ai, tá sobrepondo as letras ali. Peraí, gente, deixa eu arrumar aqui pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Trocar a cor das letras. Ó, o I é menorzinho, mas é a mesma ideia do P, né? Ele vai vir fazer uma sombra menorzinha aqui pra baixo. O N, ele já é um pouquinho maior, tá? E como a sombra tá vindo de cima, não vai importar a abertura da letra, tá? Ele vai ter uma sombrinha um pouquinho maior até que o P, né? Porque ele é mais largo, assim, na lateral. Já estão falando em alternativa? Gente, só vou terminar pra... Vai que tem alguém que não entendeu, ó. E o E, ele até é parecido com o P, né? Ele talvez seja um pouquinho melhor. E vocês já perceberam, né? Que todo mundo já está gritando aí no chat que a alternativa certa só poderia ser a letra E de Enem. Tudo bem? Por quê? Ó, vi que alguém falou C. Por que a C não poderia? Gente, a C tá muito parecida? Tá. Mas, ó, vamos analisar aqui a primeira letra até, que é o P. Olha que pequenininho tá o P. O P tá do mesmo tamanho que o I aqui do lado. E não são letras do mesmo tamanho, né? E ainda que tem esse espaço gigantesco. Aqui é como se só tivesse marcado, né, a perninha do P. Então, não pode ser. A mesma coisa da A, né? As letras não estão espaçadas, como a gente pode ver aqui, ó, nessa primeira figura. Olhando a segunda figura, realmente pode confundir. Mas ele tá falando aqui, ó, também, ele tá mostrando como fica as letras, entre aspas, de frente. Elas têm um certo espaço, tá? A B, por que a B não poderia ser? A B realmente, alguém falou isso, seria uma pegadinha do N, né? Porque o N tem um espacinho no meio, mas lembrem que tá tudo sendo visto de cima. Por isso esses errinhos não acontecem. A única possível mesmo aqui seria a letra E. Tudo bem? Tranquila essa? Todo mundo entendeu? Fácil, tranquilo. Se cair uma questão, vocês não vão errar na prova. Gente, é sério, prestem atenção porque sempre cai e às vezes é muito fácil errar de bobeirinha esse estilo de questões. Tudo bem? Então tá, vamos lá. Vamos resolver esse exercício. Ele fala um pouquinho de porcentagem. Ele não é tão intuitivo quando você bate o olho para ler, mas vocês vão ver que ele é bem simples, tá? E normalmente questões de interpretação de porcentagem aparecem muito no Enem, tudo bem? Vamos fazer a nossa diquinha que eu sempre falo, que é começar lendo aqui, ó, o comando da questão, só pra gente ter uma ideia do que o exercício está pedindo, né? Então ele fala, ó, nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual. Bom, eu não sei o que o exercício fala ainda, mas já sei que ele está falando de percentual. Percentual é porcentagem, e se eu não lembrasse, as próprias alternativas estão te lembrando isso, porque só tem porcentagem nas alternativas, de uma recompensa de um objeto. Então, vamos ler o textinho para a gente entender o que ele está dizendo aqui. E aí diz, né, uma pessoa que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade e pretende divulgar nos meios de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil,
poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até a sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituiu o objeto, em pelo menos 5% do valor do objeto, tá? Ela sabe que o custo com transporte será de um quinto do valor atual do objeto, e como ela tem muito interesse de reavê-lo, ela pretende ofertar, ó, aqui que é a parte importante, tá? O maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. E ele está perguntando qual vai ser realmente o valor o maior valor percentual que ela pode dar nessa recompensa, tá? Então aqui a gente tem dois momentos que ela vai gastar o dinheiro dela, vocês concordam comigo? Que é com o transporte, tá? Transporte e a recompensa da pessoa que for levar o objeto, né? Recompensa. Tá? Tudo bem? Isso tudo, gente, somados, não pode passar o valor do objeto. E qual é o valor do objeto? A gente não sabe ainda, mas vocês concordam comigo que tem que ser menor, né, ou igual a 100% do valor do objeto. Que eu vou considerar que é 100% do valor. Tudo bem? Então, a soma disso tem que ser ou no máximo 100% ou menor que isso. Tudo bem? Eu já sei que de transporte eu vou ter que gastar um quinto do valor do objeto. E se eu quero trabalhar aí com porcentagem, quanto que vale um quinto? Né? Quando a gente faz porcentagem, a gente pode dividir até 1 dividido por 5, né? Ou quem quiser visualizar melhor, é só a gente chegar no denominador aqui 100, né? Então, se eu multiplicar, ó, por 20 em cima e embaixo, né? Eu vou chegar em 20 centésimos. Ou seja, um quinto é igual a 20%. Tudo bem? 20%. Então, 20% mais a recompensa, que eu vou chamar de R, tem que ser no máximo igual a 100, né? Ou menor. Opa, então aqui fica fácil, né? Como ela quer o máximo de recompensa, seria só igualar, né? Então, eu chegaria na continha básica, ó. A recompensa máxima que ela poderá dar, né? Para não passar o valor do objeto é o quê? 100% menos o 20% que ela já vai gastar no transporte, né? Então, o máximo de recompensa que ela poderá dar é 80% do valor do objeto. Tudo bem? Então, a alternativa E de Enem também. Tudo bem? Essa tá difícil, gente? Alguém falou aí no chat que tá difícil. É que aqui, gente, eu coloquei num esqueminha mais complicadinho, mas, ó, só se você pensasse só nessa ideia de que um quinto do valor é 20%, você já matava a charada, né? Porque o total sempre é 100%. Se você já gastou 20%, o que sobra? 80%, tá? Então, às vezes, aqui vocês podem ter se confundido na forma que eu escrevi, mas a ideia intuitiva de porcentagem é sempre essa. De pensar que o total sempre vai ser o 100%. Tudo bem? Tá? Então, eu igualei porque eu quero o valor máximo, mas não precisa montar desse jeitinho, às vezes fica mais confuso de vocês entenderem, tá? Ah, tem gente que falou que entendeu, essa tá de boa, depende, né? Eu acho que essa pegava mais na interpretação do que nas continhas, porque era algo super tranquilo, né? Ai, gente, deixa eu colocar aqui, né? Que a gente encontrou, né, que um quinto é igual a 20%. Que faltou colocar aqui para vocês entenderem. Tudo bem? Bora para a próxima? Mandem um ok aí se vocês querem seguir. Vamos continuar nossos exercíciozinhos. Gente, eu acho que o pessoal não gostou da minha live de lado, não, viu? Sempre tem um monte de pessoa. Ou é porque dessa vez o Enem é de humanas, né? Quem vai fazer o Enem tá estudando humanas essa semana. Eu que vim de intrusa aí atrapalhar vocês nos estudos, hein? Deixa eu aumentar um pouquinho essa. Tá muito pequenininha, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Gente, aqui
que chegamos numa parte que eu gosto muito, tá? E eu vivo falando que aparece no Enem, que é a parte de estatística e média. Gente, juro, sério. Estatística, média, moda e mediana. Assim, a média é certeza que vai cair. Ainda pode cair moda e mediana, que são super simples. Então, não deixem de revisar. Não deixem de entender. Eu vou fazer aqui outras questões também de média, porque realmente aparece muito no Enem. E vocês não podem errar, porque eu juro pra vocês que vai aparecer. Vocês vão ver uma questão de média lá. E vocês não podem errar esse exercício. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu vou ler a questão inteira porque ela é curtinha, tudo bem? Então fala assim: o preparador físico de um time de basquete. E assim, gente, outra coisa que eu lembrei. Teve um último Enem, que eu não sei dizer se foi o Enem 2020 ou 2021, que caiu uma questão muito parecida, também de time de basquete, que era pra fazer a média. Era basicamente a mesma ideia, não sei se alguém já fez aí as provas antigas, mas é basicamente igualzinho em 2 Enems, né? Claro que muda o textinho, mas era a mesma ideia de questão. Então, ó, fiquem atentos, que vai cair uma questão de time de basquete de novo. Voltando. O preparador físico de um time de basquete dispõe de um plantel de 20 jogadores, com média de altura igual a 1,8 metros, tá? Então, aqui já entregou pra gente, ó, média de altura, que ele tá falando de média. No último treino antes da estreia em um campeonato, um dos jogadores desfalcou o time em razão de uma séria contusão, forçando o técnico a contratar outro jogador para recompor o grupo. Então, um se machucou, saiu um, mas entrou outro para continuar os 20 jogadores. E aí diz, né? Se o novo jogador é 0,2 metros mais baixo que o anterior, qual é a média da altura em metros do novo grupo? Tudo bem? Gente, então vamos lá. Como que a gente calcula a média, né? Normalmente a gente soma a quantidade de valores, divide pela quantidade de elementos que eu tô somando e a gente tem a média. Só que aqui a gente já tem a média, né? Ele diz que a média inicial ó, era de o quê? 1,80 metros, né? 1,8, 1,80 metros. Era a nossa média. Opa! Aí, gente, eu tô com um aplicativo novo, então às vezes estou me embananando de escrever. Tá? Então eu já tenho a média. E o que falta? Faltaria para mim o quê? Aqui seria a soma das alturas, né? Vou colocar a soma das alturas. Vou deixar só S, tá, gente? Que é a soma das alturas iniciais seriam, tá? De todas as alturas, que eu não sei, tá? Mas é a soma das alturas aqui. Vou chamar de soma 1, que é a inicial, tá? Dividido por quanto? Eu tenho 20 jogadores, então eu teria 20 alturas. Então, eu sei que a minha soma total, ó, passando 20, que está dividindo, multiplicando para o outro lado, ficaria o quê? 1,8 vezes 20. Isso daqui daria 36 metros, né? Então, a soma das minhas alturas iniciais é 36. Só que lembrem, saiu um jogador e entrou um novo. Só que, comparado com o primeiro, ele é 0,2 metros mais baixos. Ou seja, se eu tinha uma soma de 36 antes e saiu um, entrou outro, mas a diferença é de 0,2, agora eu sei que a minha soma vai ser o quê? 35, certo? 0,8. Pronto, agora é só resolver uma nova média com o meu 35,8. Porque eu sei que eu tenho agora uma soma, né, de 35,8 das alturas, eu tenho 20 jogadores, tá? E aqui é só eu resolver e eu vou chegar na minha nova média. Batendo nas alternativas, eles têm números muito próximos, então é muito ruim a gente aproximar contas quando tem números muito próximos. Então a gente não tem muita escolha a não ser resolver mesmo, e vocês todos já resolveram aí, né? A gente faz a divisão, né? 35,8 dividido por 20. Eu ia armar aqui, mas eu nem vou, porque já estão tão rápidos aí nas alternativas. Se você armar essa continha, você vai chegar exatamente 1,79 metros. Então, essa vai ser a nossa nova média. Tudo bem? A alternativa C de sexta. Tá? E aí, acharam fácil essa? Acharam difícil? Assim, façam muitas questões de média, porque com certeza vai cair. Ah, gente, é verdade, esse daqui é um S, tá? É soma, ó. Desculpa, meu S parece um 5, mas não. É de soma, tá?
Vou escrever aqui, diferente de 5. Nossa, dá muito parecido, né? Mas esse S é uma soma, tá? Divisão com decimal é chato. Pode ser chato, gente, mas no Enem tenha certeza que vai aparecer. Divisão com decimal, multiplicação com decimal. E às vezes são questões super simples, que ele literalmente só pede pra você multiplicar, só pede pra você dividir. E vai cair. Já vão esperando, já pratiquem aí quem tem dificuldade, porque vai aparecer sim divisão, multiplicação com decimal, tá? E normalmente são questões simples. Então, cuidado para não errar literalmente de bobeira, né? Tá? Gente, vocês estão escutando o que eu tô falando aqui? Que o microfone desligou. Oi, voltou. Tava com o som do computador, mas agora eu voltei com o microfone aqui do lado. Não sei se vocês pararam de me escutar algum momento, mas acho que agora voltou. Tá. Vamos lá. Ó, gente, outra questão, tá vendo? Eu peguei a questão, como eu falei, o Enem 2019, eu tô usando a ordem das questões da prova cinza. Então aqui a gente teve a questão 155 que falava sobre média. A gente vai pra 156 e tá falando sobre o quê? Sobre média também. Vocês estão vendo como média aparece no Enem? Então, assim, já pega o exercício, já revisa se você tem dificuldade. Aqui eu nem li o exercício, eu só bato o olho, ó, que fala assim, ó, nesse nosso comando da questão. Diz o quê? A média... Opa! Já é outra média, entendeu? Então, Ixi, gente, travou aí? Tinha bugado, voltou? Que pra mim tá normal. Vamos ver se voltou aí pra vocês. Tá muito barulho, gente, aí? Voltou? Tá, então vamos lá. Então, ó, como vocês viram, gente, duas questões seguidas que falavam de média. Como a média sempre aparece, tá? Então, aqui eu já li meio o comando da questão que ele tá pedindo, né? A média de áreas de garrafas fora da especificação no período considerado tá? No período considerado. Então, vamos lá o exercício pra gente ver o que tá falando, mas a gente já bate o olho e já vê que a gente tem uma tabelinha que, na verdade, é o que a gente precisa pra resolver esse exercício, tá? Então, vamos lá. Em uma fábrica de refrigerantes, é necessário que se faça periodicamente o controle no processo de engarrafamento para evitar que sejam envasadas garrafas fora da especificação do volume escrito no rótulo. Diariamente, durante 60 dias, tá? 60 dias, foram anotadas as quantidades de garrafa fora dessas especificações. O resultado está apresentado no quadro. Então, a gente tem aqui, né, quantidade de garrafas fora das especificações por dia e a quantidade de dias que isso aconteceu. E ele já diz pra gente ali que a quantidade de dias vai ser 60, né? Se você realmente somar 52 mais 5 mais 2 mais 1, dá 60 dias que o próprio enunciado já estava falando pra gente. E eu quero saber a média desses problemas aí fora das especificações, né? Eu preciso fazer a média disso. Tudo bem? Gente, então, aqui a gente vai ter um pouquinho da média ponderada. Eu falei, média ponderada não deixa de ser uma média, porque é a mesma coisa. Na média, a gente pega uma quantidade e multiplica essa quantidade e divide pela quantidade de coisas que eu somei, né? Aqui é a mesma coisa. Só que normalmente numa média ponderada, a gente pode ter pesos diferentes para a questão, ou a gente pode ter até quantidade maiores, porque aqui eu poderia somar, ó. Teve 52 dias, 0 garrafas fora da especificação. Então, eu poderia somar, né? Que aqui é indiferente. 52 vezes o 0. 5 dias, uma garrafa fora dos padrões. Eu somaria 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 e dividia pela quantidade de somas que eu fiz. Mas eu tenho muito jeito mais rápido de resolver isso, que é com a nossa famosa média ponderada. Então, por exemplo, ó, aqui na nossa primeira linha, eu tive 0 garrafas com problema em 52 dias. Tudo bem que 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, mas se fosse um valor exato, a gente faria essa multiplicação. Por isso eu vou colocar aqui, tá? Eu tive uma garrafa na quantidade de 5 dias.
tudo bem? Mais 2 garrafas na quantidade de 2 dias, né? Mais 3 garrafas com problema em 1 dia, tudo bem? Se vocês perceberem, eu coloquei tudo de um lado aqui, né? A gente tem aqui a quantidade de dias. Se eu somar essa quantidade de dias, dá 60, que é realmente o valor... Gente, que linha torta. Mas a gente vai ter que ficar com isso, hein? Pera, eu vou pegar uma linha aqui, senão vai ficar muito torto. Que é a quantidade de dias que eu vou dividir para achar a minha média, né? Então, ó, isso tudo eu vou dividir por 60, que é a quantidade de dias totais, e seria a quantidade dos meus pesos, né? Da nossa média ponderada. Então, ó, 0 vezes qualquer coisa dá 0, eu vou sobrar o quê, gente? 5, né? 5 vezes 1, mais 4, 2 vezes 2, mais 3. Isso tudo dividido por 60, tá? Isso daqui vai dar, né? 5 mais 4 mais 3 dá 12. Opa! Deixa eu arrumar aí meu 12, que ficou errado ali. Gente, às vezes minha mesinha dá umas travadinhas, mas até que tá indo melhor do que eu esperava. 12 dividido por 60, isso daqui vai dar 0,2. Tudo bem? Então, a nossa média de áreas de garrafa fora desses padrões é 0,2, alternativa B de bola. E aí, gente? Agora que eu vi que a minha fotinho ficou aí na frente de vocês, né? E eu escrevendo lá sem ver que a minha fotinho estava atrapalhando vocês verem o exercício. Peraí que eu vou subir com a minha fotinho ali pra vocês conseguirem enxergar. Depois eu volto com a minha foto pra lá. Mas eu não tinha visto que tava na frente, gente. Vou até deixar ela, na verdade, aqui pra cima, porque daí eu não atrapalho se eu for escrever lá embaixo. Se eu escrever, eu volto pra lá. Tudo bem? Tá? 0,2. Por que o denominador é a soma de dias? Porque aqui a gente tá trabalhando, ó, com uma... Como posso dizer? A gente tá somando a quantidade de garrafas que foram fora dos padrões em todos os dias. Então, é como se eu somasse 60 vezes um padrão. Então, no dia 1 teve 0, no dia 2 teve 0. Então, 0 mais 0 mais 0, 52 vezes, como se eu estivesse somando. Aí, chegou em 5 dias que teve problema em uma garrafa. Então, eu somo mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Eu tô somando por 60 dias, entendeu? Por isso que eu tô dividindo por 60, porque é a quantidade exata que eu quero saber. Tudo bem? Você vai fazer o simulado todo? Gente, então, pra quem tá chegando agora, eu separei algumas questões que são importantes do Enem, que sempre aparecem na prova. E é isso, hoje a gente vai fazer mais uma revisãozinha dessas questões que vocês não podem errar, que são consideradas mais fáceis, que vocês não podem perder em uma possível prova do Enem, porque costumam aparecer. Acabei de resolver uma de média. Gente, sério, vocês já viram que só nessa minha seleção já teve 2 de média, ainda vai ter mais um pouquinho aí sobre essa estatística, que é muito importante para vocês saberem e não errarem na prova. Tudo bem? Vamos para a próxima, gente. Aqui a gente tem uma questão um pouquinho de geometria, podemos dizer assim. Eu não separei muitas questões de geometria hoje, mas para próximas lives. Talvez eu faça live na quarta, mas eu não sei também se é ruim, porque vocês estão estudando mais para humanas agora, né? Não quero atrapalhar também. Mas com certeza semana que vem eu tenho que trazer mais questões de geometria pra gente poder resolver mais juntos, tudo bem? Mas isso aqui são uma questões super simples sobre... Vamos ver, eu não vou dar spoilers ainda pra vocês sobre o exercício. E pra quem perguntou, sim, semana que vem, se tudo der certo, eu faço live todo dia pra vocês resolvendo um pouquinho da prova do Enem, tá? Então vamos lá, ó. A gente não leu a questão ainda, mas já tem uma ideia do que é, porque ele diz aqui no nosso comando, ó. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Então, bom, eu não li o exercício ainda, mas eu já sei que ele quer descobrir essa medida aqui, ó, de A até E, ok? Opa, minha linha ficou meio torta aqui, mas deu pra entender, né? Ele quer saber a medida de A até E. Deixa eu fazer de um jeito diferente, que acho que fica mais bonitinho. Vou fazer ela de dobrinha assim mesmo. Ah, não, ficou feio, né, gente?
Mas tudo bem, vou fazer assim, então. Ele quer descobrir essa medida aqui, tá, gente? Vamos ler o que o enunciado tá falando, só pra gente ver, né, as informações que a gente tem. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel sem cola e sem tesoura é a arte do origami, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é conhecida do mundo por base do tato. Um jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros, tá? Então, uma folha é retangular, né? Então, tem 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, ele tem uma folha e ele dobrou, né? A gente tem uma ideia de dobrar aí a folha, né? E aí, gente, se eu analisar essa imagem, vocês concordam comigo que uma folha, a gente conhece uma folha sulfite, né? É um retângulo, então... Deixa eu ver se eu tenho uma folha sulfite aqui. Porque eu não tenho, eu tenho só um caderno, mas eu vou pegar pra vocês um caderno aqui só pra gente ver. Tá? Uma folha sulfite. A gente tem, né, dois lados com o mesmo comprimento, né? Então, isso aqui mede 18, aqui vai medir 18, isso aqui mede 12, aqui mede 12. Tudo bem? A gente já tem uma ideia intuitiva dessa. Então, eu consigo descobrir, né? Eu já sei os tamanhos dos meus outros lados. Então, por exemplo, ó, eu sei que de A até D, fazer pontilhadinho, vale quanto? Mede 12, certo? Porque é a mesma largura do meu outro lado. Tudo bem? A única coisa que a gente teria que, entre aspas, pensar um pouquinho mais é nessa medida aqui, ó. Porque eu sei que o meu lado de baixo, né, ele mede 18. Se ele tá dando que aqui tá medindo 12, quanto falta para eu chegar em 18? Então, eu faria, né, o quê? 18 menos 12, tá? Que vai dar igual a 6. Então, eu sei que essa minha partezinha aqui, ó, é 6. Já estão dando até a resposta, vocês estão muito rápidos, gente. E aqui a nossa informação importante que a gente tem um triângulo retângulo. E quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente tem o nosso queridinho Teorema de Pitágoras. Então, a gente só aplicar a nossa formulazinha do Teorema de Pitágoras, né? Então, vai ficar o quê? X ao quadrado, que é o lado que eu quero descobrir, é igual a 12 ao quadrado. Opa! Mais, nossa, meu 12 ao quadrado ficou horrível, hein? Mas tudo bem. Mais 6 ao quadrado. Então, isso daqui vai dar 144 mais 36. Isso daqui dá 180, né? Vou vir aqui pro lado, tá, gente? Que não cabe embaixo. Então, ó, vai ficar x ao quadrado é igual a 180. Colocando a raiz dos dois lados, né, que a gente diz, a gente vai chegar em que x é igual a raiz de 180. Eu só usei o positivo, tá, gente? Aqui ficaria negativo e positivo, mas eu usei só o positivo porque a gente tá falando de medida de um lado, tá? Então, não teria como ser negativo. E aqui eu vou ter que fatorar, né, o meu 180, porque não tem uma raiz exata para ele. Então, vamos pegar o 180 aqui, ó, e fazer a fatoração, tá? Vocês lembram como é a fatoração? Eu pego o número e eu vou dividir pelo máximo, né, de números primos que eu conseguir. Desde o menor para... E assim vai, né? Então, começa com 2, aqui vai dar 90. Já tão rápidas. Eu vi que vocês já sabem a resposta, mas eu vou colocar aqui só para quem não pegou ainda. Aqui, dividir por 3, dá 15. Por 3 dá 5, por 5 dá 1, tá? Então, eu sei, né, que o meu 180 vai ser também, eu posso colocar aqui dentro da raiz, né, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5, tá? Gente, que torto minha raiz ali. Então, eu consigo tirar o 2 e o 3 da raiz, vai ficar o quê? 2 vezes 3 dá 6, o meu 5 permanece da raiz. Então, 6 raiz de 5 centímetros. Alternativa D de dado. Tudo bem? Nosso queridinho Teorema de Pitágoras. Ele não aparece sempre, mas ele é simples, então vocês não precisam se preocupar e ter medo com ele, porque se aparecer, ele é muito positivo. Então, sabendo fazer, quando tiver normalmente triângulo retângulo, você sabe que você vai ter que usar o Teorema de Pitágoras e arrasar com ele. Tudo bem? Vamos para a próxima, então?
tá? Essa última parte, gente, que última parte será? Aqui só tá um pouquinho fora de ordem, né? Isso daqui, essa fatoração a gente fez depois, mas acho que deu pra entender, né? Essa fatoração a gente fez porque a gente chegou em raiz de 180. E a gente queria descobrir, né? Como eu encontro a raiz de 180. Como ela não é exata, a gente vai ter que fatorar ela, tudo bem? Então, isso daqui seria uma segunda parte. Tá? E aí, gente, por que eu descobri que era 6? Ó, vou fazer em partes aqui pra quem tá na dúvida. Existe uma propriedade da raiz, né? Eu vou até descer um pouquinho aqui, pera. Uma propriedade da radiciação é que, se eu tenho a multiplicação assim, eu poderia separar os meus números. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado vezes... Isso aqui é a forma bem explicadinha, tá, gente? Vocês não precisam escrever dessa forma. Eu só tô explicando por que eu cheguei no 6. Deixa eu até subir isso, porque eu não vou conseguir colocar tudo que eu quero aqui. Ah, tá. Agora dá. Desci um pouquinho, tá? Então, aqui você sabe, né? Quanto que é 2 ao quadrado? Bem passo a passo, gente. Pra quem entendeu, já sai, ó. 2 ao quadrado seria o quê? 4. Aqui seria o 9. E aqui seria 5, tá? Raiz de 4 você sabe que é 2. Raiz de 9 você sabe que é 3. E raiz de 5 a gente mantém, né? E aí, 2 vezes 3 a gente chega no 6, ó. 6 raiz de 5. E a gente pode fazer direto, né? Quem já visualiza, já vem direto aí dessa partezinha aqui para esse final. Mas na prática a gente tá fazendo isso, usando a propriedade da radiciação, ok? É isso que na prática vocês estão fazendo sempre quando vocês fatoram para achar uma raiz desse modo. É isso que vocês fazem, mesmo não escrevendo dessa forma, e tá tudo bem, não precisa exemplificar assim, tá? Bom, vamos pro próximo exercício? Ó, o próximo exercício é aquele que eu falei pra vocês, que também era sobre estatística. Gente, isso daqui eu peguei tudo do Enem 2019, tá? Então, todas as questões apareceram na mesma prova do Enem. Então, vocês viram que teve já, que eu selecionei três questões de estatística envolvendo 2 médias. E agora vai envolver um pouquinho mais, mas a média tá aí presente também nessa forma de estatística, tá? Mas vamos resolver agora esse exercício aqui. Tá? Vamos lá. Normalmente, outra coisa, só uma curiosidade, eu sempre falo e normalmente as pessoas sempre comentam que questões que aparecem em tabelas, questões que aparecem em gráficos, tendem a ser mais fáceis. Então, se você vê questões com gráficos ou tabelas, você já sabe que provavelmente ela é simples, né, entre aspas, de serem resolvidas, tá? Então, vamos lá. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe. Tá? Meio óbvio, né? Basquete tem que ser mais alto mesmo. E tem uma pessoa a mais no grupo de basquete, tá? Do que no grupo de futebol. Ok? Então, basquete tem as pessoas mais altas e tem uma pessoa a mais. E aí ele diz, né? A tabela seguinte apresenta informações sobre a altura dos alunos da turma. Então, a média dos alunos é 1,65, a mediana 1,67 e a moda 1,70. E aí ele diz, né? Os alunos P, J, F e M medem, respectivamente, 1,65, 1,66, 1,67, 1,68 e as suas alturas não, tá? Isso aqui é importante. Não são iguais a nenhum outro colega da sala. E aí a pergunta é, segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogam respectivamente. A gente quer descobrir em que time os nossos alunos jogam. E a primeira informação aqui, gente, que vai nos ajudar, a gente tem a média. Mas a média, eu precisaria saber quantos alunos tem na turma, eu precisaria saber a soma das alturas. E aqui eu não tenho informações suficientes para usar a média ao meu favor, tá?
A moda, para quem não lembra, a moda, como o nome já diz e nos lembra, é aquela que aparece com maior frequência numa sequência. Então, aqui, provavelmente, mais do que um aluno tem a altura de 1,70. Mas, nesse caso, não nos ajuda, né? Então, o que vai ser importante para a gente é justamente a mediana. Tudo bem? Então, a gente sabe que a mediana é aquela que está no meio, no centro, né? Então, a nossa mediana é 1,67, tá? E a gente já sabe, ó, que o nosso aluno aqui, o F, ó, ele mede 1,67. E ele diz que nenhum outro aluno tem as mesmas alturas desses que foram apresentados. Então, eu sei que realmente o F, ele tá no meio da minha sequência. Porque, às vezes, a mediana, quando a gente fala de uma quantidade par de números, né? Eu tenho que fazer a divisão é a mediana, mas aqui não tem como, tá? Literalmente, o F tá no meio. E aí, eu vou colocar as minhas outras alturas do lado, né? Em ordem crescente. Lembrem que a mediana também é só analisada em ordem crescente ou decrescente, tá? Você tem que estabelecer uma sequência. 1,65. Esse daqui é do P, né? Aqui é do J. E sobrou o M também, que é 1,68. Tá? Então, gente, ó, vocês concordam comigo que se o F tá no meio, tem 2 grupos divididos pro lado. E os mais altos são de basquete, os mais baixos são de futebol. Então, eu tenho certeza já, ó, que o P e o J jogam futebol. Futebol, tá? Eu já tenho certeza disso. Eu sei também já que o M com certeza joga basquete, tá? Vou colocar um B só, tá, gente? Basquete. A única pessoa que faltaria eu saber é realmente o do meio. E a informação que mata a nossa charada justamente é aqui, né? Que diz que o grupo de basquete tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. Então, uma pessoa a mais é o F, que seria a nossa mediana, né? E ele participa também do grupo de basquete. Tudo bem? Por isso, a gente tem, né, a alternativa C. Futebol, futebol, basquete e basquete. Tudo bem? Gente, uma questão muito simples que você resolveria com certeza em menos de 3 minutos. Não tem conta para fazer. É só você analisar justamente uma ideia da estatística mesmo, né? E tomar cuidado com os detalhes que o enunciado tá te dando, porque ele tá te falando, né? Que o basquete tem uma pessoa a mais, ele tá te dizendo que não tem alturas repetidas, então você já vai matando as charadas e já vai eliminando situações, né? E literalmente a única que poderia ser é a alternativa C de sexta. Tudo bem? Vai fazer o Enem? Gente, eu não vou fazer o Enem. Vou fazer o Enem aqui em casa depois pra corrigir com vocês, tá? Mas eu não vou no dia da prova. Ai, gente, agora aí eu esqueci de mudar a minha câmera. Que bonito. Agora eu escrevi em cima, né? E deixei vocês aí sem ver o que eu tava escrevendo. Ai, essa câmera. Eu vou ter que ficar mudando. Vou ter que achar um jeito aí de posicionar a câmera melhor, porque eu esqueço onde a câmera fica. Mas tirei, agora vê se vocês conseguem entender um pouquinho melhor do que eu escrevi. Tá? Então aqui, essa questão eu achei uma questão muito interessante, porque ele te dava conceitos da estatística e você tem que ver qual que ele é melhor aplicado nesse exercício. Então a única coisa que ia ser positiva para você usar aqui é justamente a mediana. Tá? Então, vocês já lembram, gente. A média, vocês já estão acostumados a fazer. Mediana. Mediana é sempre o que está no centro. Mas você precisa sempre colocar em ordem crescente ou decrescente. Colocar uma sequência nessa ordem. Crescente ou decrescente. Tá? E é sempre o número que está no meio. Se for uma sequência ímpar, é só você pegar o que está no meio, por exemplo, 5 elementos, né? A mediana é o que está no meio. Fica 2 de um lado e 2 do outro. Se tiver um elemento par, vai ter 2 elementos centrais, 2 elementos do meio, então você faz a média entre eles, tudo bem? E a moda é aquele que mais se repete. Então, se cair no Enem agora, 400 pessoas que estão me assistindo não vão errar questões de média, moda e mediana, gente. Confiem em mim que com certeza vai cair uma questão de uma dessas 3 coisas, tá? E vocês vão acertar. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício, então.
Gente, esse exercício, você bate o olho e você percebe. Ai, função, meu Deus, ferrou. Gente, não, sério, não se iludam. Às vezes as alternativas assustam, mas essa questão era super simplesinha. Você só tinha que pegar, vou até aumentar aqui pra vocês. Você só tinha que pegar e compreender o que o enunciado tá falando. Compreendendo o que o enunciado tá falando, vocês resolvem essa questão facinho, tá? Voltou, gente? Coloquei no meu 3G aqui, ver se volta aí pra vocês a live. Deixa eu ver. Vini Vex tá na minha live. Oi, Vini, eu gosto muito de você. Agora que eu vi seu nome aqui. Fofinho. Amei o vídeo que uma vez vocês gravaram pra mim. Mas enfim, gente. Participações especiais na live. Vamos continuar esse exercício. Como eu tava falando, né? Do loop que tava... Do loop, falei. Enquanto tava tendo loop aí, gente, eu tava explicando sobre o exercício. Ai, que bonitinho. Gente, perdão, mas eu gosto muito dos vídeos do Vini. E uma vez, uma pessoa que eu conheço encontrou ele, né? E aí ele gravou um vídeo pra mim. Enfim, um dia a gente se encontra ainda, se tudo der certo. Mas tudo bem, gente. Ai, fiquei com vergonha. Mas vamos lá, senão eu fico aqui falando. Depois você me fala, Vini, o que você achou da live, se te ajudou aí pro Enem. Mas enfim, vamos lá, gente, senão eu vou ficar morrendo de vergonha aqui. Como eu falei, essa questão, quando você bate o olho, é uma questão de função, né? Você vê que tem uma ideia de função, mas ela não é difícil, ela não é complicada, é mais uma questão mesmo de interpretação do que o próprio enunciado tá falando pra você. Você só vai montar a função, então não se assustem se aparecer algo do tipo... Porque às vezes a pessoa bate o olho nas alternativas e já pula, achando que é uma coisa difícil, mas não é, tá? Então, criem o hábito de realmente ler a questão, não pulem só por bater o olho nas alternativas, enfim. Então, vamos lá. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, tá? Que recebe R$1.000 por semana. E os outros funcionários são diaristas. Diaristas são aqueles que trabalham, que são contratados por dia, né? Trabalham um dia, enfim, depende a quantidade de semana. Mas são pagos por dia, tá? Que fala que cada um desses funcionários que são diaristas trabalham 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia. Aqui, gente, toma cuidado, porque ele tá te dando várias informações para você não se perder, tá? Então, ele falou que os diaristas, eles recebem R$80 por dia. Mas cuidado, que eles trabalham 2 dias por semana, tá? Então, como a gente quer calcular semana, a gente vai ter que multiplicar aí esse salário deles por 2, tudo bem? Mas a gente já chega lá. Então, vamos lá. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa, a quantia Y em reais que essa empresa gasta, ó, aqui que é a sacada, semanalmente para pagar seus funcionários Então, vamos começar a analisar o que representa cada incógnita, né? O X, gente, é a quantidade de funcionários. E qual a informação que eu tenho, ó, de X? Eu tenho que X, eu sei que um desses funcionários é o gerente, tá? Então, o gerente da loja, ele entra como funcionário, tudo bem? Então, eu sei que eu tenho um, que é o gerente, e eu sei que ele recebe R$1.000 por semana, tudo bem? R$1.000 por semana, tá? E eu tenho uma outra quantidade que eu não sei quantos são, mas eu sei que é X menos 1, porque um deles é o gerente, vocês concordam comigo? Então, por exemplo, se eu tivesse 10 funcionários, um deles é o gerente, então tirando o gerente eu tenho outros 9 diaristas. Então, é essa a ideia, por isso que a gente coloca X menos 1, tá? Se eu tenho 10 funcionários, se o meu X é igual a 10, um deles é o gerente e 9 são diaristas. Mas como não sei a quantidade de funcionários, eu deixo nessa incógnita aqui que o próprio enunciado está dando pra gente. Então, eu sei que X mais 1 menos 1 funcionários recebe o quê? R$80 por dia. Mas eles trabalham
Gente, eu vou colocar assim... Ah, não vou colocar igual, porque senão vocês vão se confundir, né? Eu vou colocar, peraí, uma setinha assim, pra não ficar parecendo que é um menos, tá? Eles recebem R$80 por dia, mas eles trabalham 2 vezes na semana. Então, por semana, cada diarista recebe R$160. Tudo bem? E aí ele quer justamente descobrir quanto essa empresa gasta por semana, tá? Então, agora a gente vai colocar, que é o meu Y, ó. O meu Y. Então, vamos somar aí todos os gastos que essa empresa tem no salário. Eu sei que, com certeza, o nosso gerente ganha o quê? R$1.000. Então, R$1.000 a gente soma aqui. Mais o quê? Os salários dos diaristas. Que eu tenho X menos 1 diaristas que gastam R$160. Tudo bem? Então, se fosse 2 funcionários, um deles é o gerente, um é diarista. Então, seria o quê? 1.000 mais 160. Se fosse 3 funcionários, um é o gerente, 2 é o diarista. Então, eu precisaria multiplicar 160 por 2. E por aí vai, ok? Deixa eu vir um pouquinho mais pra baixo, porque não vai dar pra eu colocar tudo ali. E aqui, gente, é só eu resolver essa minha funçãozinha no que dá. Tá vendo que aqui eu tenho uma multiplicação e um parênteses? Então, aqui é só fazer o nosso método do chuveirinho, né? Que a gente já está acostumado. Então, fica o quê? Y, o meu 1.000 continua aqui paradinho por enquanto, mais 160 vezes x, 160x, menos 1 vezes 160. Opa, cadê meu mouse aqui? Menos 1, menos 60. Tudo bem? Então, vamos arrumar aqui a minha continha, que ainda não acabou. Então, eu vou ficar com 160x. E aqui, gente, tomem cuidado, porque eu tenho uma continha pra fazer, né? 1.000, vou só arrumar aqui pra ficar... Opa! Pra ficar fácil, mais fácil de vocês visualizarem. Peraí, deixa eu arrumar aqui, que eu tinha chegado no limite da minha mesinha digitalizadora. Então, vai ficar o quê? 1.000 menos 160. 1.000 menos 160 dá 840, né? Então, eu vou chegar aqui, ó. Gente, tá difícil aqui a minha mesinha. Eu vou chegar que o meu Y é igual ao quê? 160x mais 840. Tudo bem? Então, essa vai ser a minha função dos gastos dessa empresa por semana por funcionário. Assim, a alternativa D de diarista. D de dado. Tudo bem? Eu jurava que era a letra D. Mas é a letra D, gente. Tá certo. Vocês estavam falando outra letra aí, gente? Ah, todo mundo tava indo na E. Estão vendo? Tomem cuidado. Muita gente provavelmente acha que a questão que muita gente erraria justamente era E que vocês falaram, porque tomem cuidado com essa parte aqui, né? Às vezes a pessoa confunde e considera X como os funcionários totais, mas esquece de tirar o gerente. O gerente também é um funcionário, né? Só que ele tem um salário especial. Então, tomem cuidado com isso. Tudo bem? Mas aqui eram coisas que o próprio enunciado estava te falando. Então, vocês têm que tomar atenção e prestar atenção nesses pequenos detalhezinhos que podem fazer você perder o exercício. Tá? Vai ter live no domingo pós-ENEM? Não sei, gente. Pós-ENEM eu sempre achei meio ruim de fazer, porque é bom vocês descansarem depois da prova. Tudo bem? Então, gente, essa questão a princípio não era difícil, só tomem cuidado com o enunciado, porque essa ideia da quantidade total de funcionários, às vezes vocês esquecem de considerar o gerente como um funcionário, né? Então, fiquem tranquilas. Descansa só depois do dia 20, é verdade. Sim, esse domingo é humanas. Pois é, gente, eu tô hoje de intrusa aqui, de segunda-feira pra humanas, porque faz muito tempo que eu não fazia live e quis aparecer. Essa semana eu não sei, talvez eu tinha pensado em fazer live na quarta,
Mas eu não sei também se vocês querem, eu não quero tirar o tempo de vocês estudarem humanas. E aí semana que vem, que é semana das exatas, eu tento fazer uma live todo dia. Talvez não demorando muito tempo, até que a live de hoje nem tá demorando, a gente tem só mais um exercício. Tentar fazer uma live de 1 horinha aí, semana que vem todo dia. Pegar os exercícios que sempre caem, mais fáceis, que vocês não podem errar. E aí eu apareço aqui e vou postando meus stories também. Mas eu vou salvar todas as lives lá no meu canal, tá? Que é o mesmo nome aqui do TikTok. Vamos então para nossa última questão de hoje, gente. Estão prontos? Era uma questão super simplesinha, que aparece bastante, que é sobre gráficos, tá? Gráfico. Sempre aparece, ela sempre assusta de primeiro momento, mas é muito simples, gente, sério. Quem viu eu resolvendo os outros Enems, perceberam que tem questões muito parecidas com essa que a gente vai fazer, porque realmente o Enem cobra bastante essa ideia de gráfico. E é só você visualizar, não tem que fazer nenhuma conta, gente. É só você interpretar o que o gráfico tá falando, o que o próprio enunciado tá te falando. E você consegue resolver sem nenhuma continha, juro pra vocês. Sem nenhuma continha dá pra resolver esses exercícios de gráfico. Eu vou até aumentar aqui pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Gráfico é complicado, então vamos tentar descomplicar com esse exercício, porque quando aparece no Enem, sempre vai ter um desse estilo. Pelo menos nas últimas provas teve muito parecido com esse, tá? Então, vamos lá. Vamos ler. Às vezes o texto assusta, mas a gente vai analisando e jogando já pro gráfico, tá? Então, fala assim, Uma empresa presta serviços de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtida pela adição dos valores correspondentes a cada faixa, tá? Então aqui eu vou lendo e vou analisando os gráficos junto com vocês. Não vou ler a questão inteira e depois fazer, tá? Eu vou analisando junto. Então ele fala assim, que na faixa 1, né, que o gráfico ele diz que tem 3 faixas. Na faixa 1, o consumo de até 6 metros cúbicos tem um valor fixo de R$12. Gente, quando a gente fala de valor fixo e a gente quer trazer para um gráfico, sempre um valor fixo é algo que fica literalmente parado, normalmente em linha reta, né? Porque se eu for ver, o gráfico ele tá em função, né, de dinheiro, né, pela quantidade de valor, pelos metros cúbicos. Então, quando a gente fala de um valor fixo, ele tende a ficar parado, porque o valor vai ser de R$12. Então, se a gente analisar até os primeiros gráficos, eu tenho realmente um valor fixo, Tá vendo que eu tô fazendo de marronzinho? Vamos descer aqui mais um pouquinho. Na primeira faixa, eu vou ter realmente nos gráficos um valor fixo, ou deveria ter, tá? Porque se eu não tiver, o que vai acontecer? A gente já consegue eliminar alguma alternativa aí, né, gente? Porque a gente percebeu que... Aqui, vamos continuar. Peraí. Aqui a gente tem um valor fixo. Aqui a gente tem um valor fixo. E, na E, nessa primeira faixa, que ele diz que é um valor fixo, o nosso gráfico tá crescendo. Então, já não pode ser, né? Então, a E já estaria errada nessa primeira análise, tá? Então, vamos voltar aí pro nosso enunciado, porque ele tá falando. A gente já eliminou uma, hein? Já não pode ser a E. Vamos ver a nossa faixa 2. E aí, se você olhar, gente, o nosso gráfico ele não tá dando as medidas, né? Mas se você for ver, aqui é 15, então aqui seria 14, aqui seria 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, que é realmente a faixa que ele tava falando no começo, tá? E aqui seria a faixa 10, né? Tá? Tô fazendo no A, mas isso serve pra todos, tudo bem? Então, vamos lá, a faixa 2. A faixa 2, ele fala que para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, a tarifa é de R$3. Ok, então o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o nosso gráfico vai passar a subir um pouquinho, né? Então, vamos descer um pouquinho para as alternativas aqui. A A, realmente, do 6 para o 10, eu tenho... Opa! Saiu aqui o lápis. Eu tenho um acréscimo, realmente sobe, faz sentido, né?
Opa, ficou meio torto. Ai, gente, eu tô com um programinha, eu falei já, né? Tô com um programa novo e às vezes ele é muito ruim. Então, ó, a gente tem subindo um pouquinho o nosso gráfico. A D também, por enquanto, subindo, ó. A B também tá subindo. A minha E eu já eliminei, então nem vou olhar pra ela. E a minha C também, ó. A gente tem subindo o valor. Então faz sentido. Com a nossa faixa 2, a gente não eliminou nenhum gráfico, mas vamos continuar, tá? A faixa 3, para consumo superior a 10 metros quadrados, a tarifa foi de R$ 6,00 por metro cúbico, ao que exceder a 10 metros. Ou seja, gente, na faixa 2, a gente teve uma tarifa de R$ 3,00. E na faixa 3, a gente vai ter uma tarifa de R$ 6,00. Ou seja, aumentou, tudo bem? De 3 foi para 6, aumentou mais tarifa. Então, o nosso gráfico tende a aumentar, tudo bem? Ele, teoricamente, precisa aumentar, tá? Então, ó, vou até arrumar aqui na minha A, porque a minha A tava meio estranha antes. Então, ó, se eu analisar a minha A, realmente faz sentido, né? Ele até aumentou com uma angulação maior, porque a tarifa realmente aumentou. Então, ó, o A parece, por enquanto, o mais certo até agora. Mas não vamos marcar pra gente poder ver as outras alternativas e vocês perceberem que realmente é a A mesmo. Ó, gente, a D, vocês percebem que a faixa 2 e a faixa 3, elas permanecem iguais, crescendo a mesma quantidade? Mas não faz sentido, né? Porque se na faixa 3 aumentou o valor, não tem como ela se manter, tá? Então já não poderia ser. Ó, o B continuou aumentando? Continuou aumentando, mas vocês concordam comigo que se aqui a tarifa era de R$ 3,00 e aqui era de 6, não faz sentido permanecer a mesma angulação, né? Até um pouquinho menor, eu acho. Então, não poderia ser. E aqui, na C, permanece constante, mas a gente tem um aumento, então não dá. Realmente, só pode ser a alternativa A, que a gente já estava suspeitando no começo. Tudo bem? A alternativa A de arrasando no Enem. Tudo bem? Gente, é sério, sempre aparece uma questão nesse estilo de gráfico, que eles te dão um gráfico e você tem que analisar o que o enunciado tá dando. É que agora não tem os outros Enems aí, mas também em 2020 ou 2021 caiu uma questão parecidíssima com essa. Também falando sobre valor, eu acho, sobre taxa, sempre tem algo nesse estilo. Nem precisa fazer conta, é justamente você interpretar o que o gráfico tá falando pra você, sabe? Então, acreditem que sempre aparece aí. Gente, essas eram as questões que eu peguei hoje. Eu separei 11 questões. Não era pra ser muita mesmo, a gente tá aqui uma horinha. Era a minha ideia de live. Como eu falei, eu sei que essa semana é a semana de humanas, né? Eu sei que é a semana que vocês não estão focando pra exatas. E isso é normal, tudo bem? Mas eu quis aparecer porque fazia muito tempo que eu não fazia live pra vocês, porque eu tive uns probleminhas no meu computador. Agora eu vou tentar voltar. Tô até usando o computador do meu pai hoje, mas acho que na medida do possível deu certo. Então, muito obrigada por quem acompanhou até aqui. E logo, logo a gente com certeza vai ter mais lives até o Enem.